Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva. Nesta temporada estamos estudando sobre o proto-pentecoste, ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. E neste episódio de hoje falaremos sobre alguns dons que se manifestam no Antigo Testamento, tais como o dom da fé, o dom de curar, o dom de operações de maravilhas, discernimento de espíritos e até o dom de revelações de sonhos. Nos acompanhe. Como já citamos em episódios anteriores, o proto-pentecoste se refere aos antecedentes eventos e experiências espirituais realizadas pelo Espírito Santo que ocorreram no Antigo Testamento. Sigamos então agora para analisar o dom da fé neste período. O dom da fé especial não se limita apenas a eventos grandiosos, mas também pode se manifestar em situações cotidianas onde a intervenção divina ela é necessária. Esse dom fortalece aos crentes em momentos de crise, por exemplo, permitindo-lhes confiar plenamente na providência de Deus. Então, vejamos o dom da fé. No Antigo Testamento, encontramos amostras deste dom. Gênesis 22 e 5. Não se trata da fé para a salvação, mas uma fé sobrenatural e especial, capacitando o crente a crer e realizar coisas extraordinárias e milagrosas. O dom da fé diz respeito a uma fé sobrenatural que capacita o servo de Deus a crer na realização de milagres extraordinários, como a ressurreição de mortos ou a realização de coisas impossíveis pelos meios naturais. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso do 20 ao 28. Às vezes o dom da fé é mencionado como fé especial, porque é uma concessão repentina de fé que vai além da fé habitual. A operação deste dom foi bem frequente durante a vida de Moisés. Ele operou com este dom quando abriu o Mar Vermelho, Êxodo 14, do 13 ao 31. A história dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos dá um ótimo exemplo de como a fé especial atua na vida do servo de Deus. Daniel capítulo 3, verso 16 ao 18 e capítulo 6, verso 23. Exemplos adicionais do dom de fé incluem a fé, como por exemplo do profeta Elias, ao orar por chuva após um período de seca. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso do 41 a 45. E também a confiança de Josué ao comandar, por exemplo, o sol e a lua para pararem. Ele ordena que isso aconteça. Josué capítulo 10, verso do 12 ao 14. Esses relatos, por exemplo, demonstram como uma fé especial pode capacitar os servos de Deus a realizar feitos extraordinários, sempre, claro, para a glória de Deus e o cumprimento de seus propósitos. Em relação ao dom da fé, o pastor Antônio Gilberto argumenta o seguinte, abre aspas, é a operação sobrenatural da fé para a realização de coisas tidas como impossíveis na expansão do reino de Deus. O profeta Elias tinha o dom da fé, segundo o relato do primeiro livro de Reis, capítulo 1, verso do 10 ao 12. Fecha aspas. Ainda sobre o dom da fé, o pastor e escritor pentecostal Elinaldo Renovato diz o seguinte, abre aspas, a fé como dom é a capacidade concedida pelo Espírito Santo para realizar coisas que transcendem a esfera natural. Podemos entender que este dom foi usado por Moisés quando o povo de Israel percebeu que Faraó estava no seu encalço após a saída do Egito. Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. Vemos esse dom operando na vida de Daniel, quando soube do decreto do rei, Daniel 6 e 16. Certamente, o exemplo do profeta Elias, diante dos profetas de Baal e Azera, no Monte Carmelo, também envolve o dom da fé. Primeiro livro do Reis, 18, 22 a 39. Esse dom da fé não se desenvolve, é concedido em ocasiões especiais para a resolução de algum problema insolúvel aos meios normais, racionais ou naturais. Fecha aspas. Para o pastor e escritor também pentecostal,
pastor Estevão Ângelo de Souza, em relação ao dom da fé, ele comenta o seguinte, abre aspas, a operação do dom da fé tem algo de semelhante ao dom de operação de milagres, mas esses dons se distinguem pelo fato de o dom de fé operar sem que, às vezes, seja visto seu efeito instantâneo, enquanto a operação de milagres tem efeito imediato. Fecha aspas. Prosseguindo em nossa amostragem da manifestação de dons espirituais no Antigo Testamento, vamos ver agora um outro dom, o dom de curar. O pastor Antônio Gilberto chegou a afirmar que, abre aspas, este dom é multiforme na sua constituição e na sua operação. É uma sublime mensagem para os enfermos, não importando a sua doença. São dons de manifestação de poder sobrenatural pelo Espírito Santo para a cura de doenças e enfermidades do corpo, da alma e do espírito para crentes e descrentes. Fecha aspas. Dons de curas. No Antigo Testamento encontramos registros de Deus curando pessoas de doenças e enfermidades através do poder do Espírito Santo, como no caso de Miriam, Números capítulo 12, do 10 ao 15. Outro exemplo é Naamã, que foi curado de sua lepra, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, do 1 ao 14, capítulo 20, versículo 7. O filho da viúva foi ressuscitado da morte, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 17 ao 24. Pela oração foi prolongada a vida de Ezequias. Isso está no segundo livro dos Reis, 20, versos 5 ao 6. O Antigo Testamento promete curas, e aí segue vários textos. Esse dom não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa quer, porém, é sempre uma transmissão de poder do Espírito Santo, fecha aspas, uma citação de Eurico Bergsten e que foi feita uma citação indireta nesta obra aqui, Proto-Pentecoste. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil unifica os dois dons espirituais, o dom da fé e dons de curar, dentro de um mesmo grupo. E diz o seguinte, a declaração. Vejamos então, abre aspas. Em seguida, aparecem mais dois dons, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. O dom da fé, 1 Coríntios 13, 2, distingue-se da fé salvífica, Efésios 2 e 8, e da fé como fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Trata-se de uma fé especial, usada num momento específico, Atos capítulo 3, verso do 4 ao 7. Quanto aos dons de curas, são manifestações do poder do Espírito Santo que operam de maneira multiforme para a cura de doenças e enfermidades do corpo, da alma ou psicossomáticas, sempre concedidas pelo Espírito Santo à pessoa que irá administrá-la, pois é Deus quem cura, Atos 4, verso 30, e somente Ele pertence à glória, Isaías 48 e 11, fecha aspas. Bom, seguindo esse mesmo raciocínio, segundo o pastor e escritor pentecostal Elinaldo Renovato, ele diz o seguinte, abre aspas, os dons de curar são recursos espirituais de caráter sobrenatural que atuam na cura de enfermidades físicas, psicossomáticas ou emocionais. Sua concessão deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. No Antigo Testamento, Deus se manifestava ao povo de Israel como Jeová Rofeca ou Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo capítulo 15, verso 26 e Salmos 103, verso 3, fecha aspas. O pastor e escritor já mencionado Antônio Gilberto, um dos decanos da teologia pentecostal, ele chegou a afirmar o seguinte sobre os dons de curar, abre aspas. Os dons de curar são um dom plural na sua constituição e operação. A palavra curar está no plural no texto grego, indicando diferentes curas para vários tipos de moléstias ou enfermidades. Fecha aspas. Vamos agora então avançar um pouco mais no comentário agora sobre o dom de operação de
maravilhas. Esse dom manifesta-se como os demais, de maneira sobrenatural, geralmente sendo uma intervenção divina nas leis da natureza. É Deus modificando as leis naturais para manifestar o seu supremo poder. Sempre que o dom de operações de maravilhas se manifesta, os resultados são imediatos e visíveis. Dom de operação de maravilhas, também conhecido por dom de milagres. Quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, através das 10 pragas, Êxodo 7, verso 12, vê também Êxodo capítulo 4, versos 6 e 7, 10, 10 ao 12, 13 do 21, 17 do 5 ao 7 e também Josué capítulo 3, verso 14 ao 17 e primeiro livro dos Reis, 17, 1 e também capítulo 18, verso 41 ao 46. Os milagres narrados nas Escrituras no Antigo Testamento objetivavam a glória de Deus. Josué capítulo 10, verso 12 ao 14. Em nenhum momento encontramos os profetas buscando chamar a atenção para si. Segue-se os textos. Esse mesmo dom se manifestou no ministério de Moisés. Segue-se os textos. Também se manifestou no ministério de Josué e no de Paulo. E aí a gente fecha aspas com essa citação maravilhosa, que é uma junção das palavras de Eurico Bergster, grande pastor pentecostal, e o pastor Elinaldo Renovato. Voltando a citar a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é um documento importantíssimo, comentando sobre este dom espiritual de operação de maravilhas, diz o seguinte esse documento, abre aspas, a expressão operação de maravilhas está no plural em grego e significa obras poderosas ou de poder, o que sugere grande variedade de milagres. O milagre já é, em si mesmo, a intervenção divina na ordem natural das coisas, mas aqui diz respeito a sinais poderosos e extraordinários. Atos 5, verso 12 e 15, Atos 19, versos 11 e 12, fecha aspas. Prosseguindo no nosso pensar, citando agora o pastor Severino Pedro da Silva, outro grande nome da teologia pentecostal. Ele apresenta dezenas de exemplos deste dom de operação de maravilhas no Antigo Testamento. Da mesma forma, o pastor Antônio Gilberto, tratando sobre o dom de operação de maravilhas, diz que, abre aspas, estes dois vocábulos, operação de maravilhas, que designam este dom, no original, estão no plural. São operações de milagres extraordinários, surpreendentes e espantosos para levar os incrédulos à conversão, convencer os céticos e fortalecer os crentes fracos e duvidosos quanto à suficiência infinita de Deus. Josué 10, do 12 ao 14. Moisés, Elias, Eliseu, Paulo e inúmeros outros servos de Deus tinham este dom. Fecha aspas. Uma vez que o milagre é uma manifestação do poder sobrenatural no reino natural, isso dá a entender que pode haver uma variedade enorme de milagres, operados, claro, pelo poder do Espírito Santo. Na travessia do Mar Vermelho, temos um exemplo extraordinário de um milagre operado por Deus, Êxodo 14, 21 e 22. Podemos ver ainda o exemplo do profeta Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, do 2 ao 7. Ainda o fenômeno em que o sol se deteve por quase um dia inteiro para que Josué vencesse aquela grande batalha. Josué capítulo 10, verso 13 e 14. É um exemplo deste dom. O que eu acabei de citar aqui é uma belíssima citação do pastor Elinaldo Renovato. Agora falaremos sobre o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento dos espíritos é uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente, capacitando-o a discernir manifestações sobrenaturais. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para o portador do dom discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito ou não.
O dom de discernir os espíritos não é uma técnica, perícia ou psicologia humana, e sim uma atuação direta do Espírito Santo na mente do homem, capacitando-o a distinguir as manifestações vindas de Deus das procedentes do próprio homem ou de espíritos demoníacos. Esta citação é uma citação direta desta obra Proto-Pentecoste, Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, publicado pela Bereia. Bom, sobre o dom de discernimento de espíritos. No Antigo Testamento há algumas passagens bíblicas que apresentam este dom. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, do 20 ao 27, e segundo o livro dos Reis, capítulo 6, do 16 ao 27. Outro exemplo é quando os reis de Judá e de Israel se consultam com profetas, aparentemente da parte do Senhor, para saberem se deveriam entrar numa determinada guerra. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, verso do 5 ao 28. Contudo, Micaías, um homem de Deus, recebeu uma palavra bem diferente de Deus. O Senhor concedeu um discernimento espiritual sobre as profecias ditas pelos 400 homens, mostrando que, na verdade, um espírito mentiroso fazia uso da boca deles. Esse dom revela a fonte de onde vem a inspiração das profecias e revelações. Jeremias 14, verso 14, 23, 16 e Ezequiel 13, verso 2 e 3. Ou podem provir de fonte impura ou contaminada. Jeremias 23 e 13, capítulo 2, verso 8 e primeiro livro dos Reis, capítulo 22, verso 19 ao 24. Fecha aspas. Mais uma vez, citando a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil, comentando, claro, agora sobre o dom de discernimento de espíritos, podemos dizer que isso é um recurso do Espírito Santo contra as falsificações dos demônios, conforme Atos 16, verso 17 ao 18. A expressão discernir os espíritos está no plural em grego, como acontece com os dons de curar e de operação de maravilhas, pois esse dom pode se manifestar de várias maneiras. Isso foi uma citação direta da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O pastor Severino Pedro da Silva comenta sobre o dom de discernir os espíritos, afirmando o seguinte, abre aspas, em algumas passagens da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, o dom de discernir os espíritos está associado aos dons da palavra da sabedoria e da palavra da ciência. Êxodo 31 e 3, primeiro livro dos Reis 4 e 29, Daniel 1 e 17. O dom de discernir os espíritos não é técnica, perícia ou psicologia humana, mas sim uma atuação direta do Espírito Santo na mente do homem, capacitando-o com uma espécie de psicologia divina, que lhe permite distinguir as manifestações vindas de Deus das procedentes de espíritos demoníacos. No Antigo Testamento encontramos várias pessoas capacitadas em discernir espíritos. José, Gênesis 44, 15. Moisés, Êxodo 32, 17 e 18. Samuel, primeiro livro de Samuel, 15 e 14. Aías, primeiro livro dos Reis, 14, verso 1, 2, 4 e 6. Josafá, primeiro livro dos Reis, 22, 6 e 7. Eliseu, segundo livro dos Reis, capítulo 5, 26 e capítulo 6, verso 12. E Neemias, capítulo 6, verso de número 12, fecha aspas. Sobre este dom de discernimento de espíritos, o pastor Antônio Gilberto, ele discorre dizendo o seguinte, abre aspas, é a identificação sobrenatural de operações de espíritos quanto à sua origem e intenções, espíritos enganadores, demoníacos e humanos. É um dom defensivo que evita que sejamos enganados pelo adversário, fecha aspas. Bom, o dom de discernir os espíritos, ele é crucial para a proteção e direção do povo de Deus, ajudando assim a evitar enganos e a seguir a vontade de Deus. Assim, o dom de discernir os espíritos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma ferramenta vital para a liderança espiritual e a manutenção da pureza da fé.
Ainda falando sobre o dom de discernir espíritos, o pastor Severino Pedro da Silva, ele traz uma lista de vários outros nomes envolvidos na atuação deste dom, sendo a grande maioria deles no Antigo Testamento. Abre aspas. Abimeleque, Gênesis 20, do 1 ao 3. Jacó, Gênesis 31, 10 ao 12. 37, 9 e 10. Labão, Gênesis 31, 24. José, Gênesis 40, versos 5 ao 22, 41, do 1 ao 39. Gideão, Juízes, capítulo 7, do 13 ao 15. Daniel, capítulo 1, verso 17. José, marido de Maria, Mateus, capítulo 1, verso 20 e 24. Capítulo 2, verso 13, 19 e 22. Os magos do Oriente, Mateus, capítulo 2, versículo 12, fecha aspas. Bom, apenas fazendo uma ressalva que você deve ter lido aí comigo textos do Novo Testamento e talvez você pergunte, mas não são exemplos do Antigo? É bom lembrar que no Novo Testamento nós ainda temos a relação com o Antigo Testamento até que Jesus morra na cruz do Calvário e aí inicie a nova aliança. O teólogo Meyer Pearman diz que se pode saber a diferença entre uma manifestação espiritual legítima e uma falsa manifestação pelo uso deste dom. Abre aspas, ele diz assim: pelo dom de discernimento que dá capacidade ao possuidor para determinar se um profeta está falando ou não, pelo Espírito de Deus. Esse dom capacita o possuidor para enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. Fecha aspas. Para concluir nossa abordagem neste programa, vejamos agora o dom de interpretações. Abre aspas. O pastor Severino Pedro da Silva comenta sobre a existência do dom de interpretação de sonhos ao afirmar que, para alguns estudiosos da Bíblia, este maravilhoso dom está ligado também a discernir espíritos. Os sonhos que trazem em si instruções espirituais precisam, sem dúvida, de um discernimento comparativo, isto é, uma distinção entre a ficção e o verdadeiro. Isto somente é possível através de uma operação do Espírito na mente do intérprete. Neste caso, aumentam a lista de pessoas agraciadas por Deus com este dom. E aí ele cita Abimeleque, Jacó, Labão, José, Gideão, Daniel, dentre outros. O escritor pentecostal Donald Gee, em seu livro Pentecoste, comentando sobre o dom de discernimento ou de interpretações de sonhos, ele chega a dizer que algumas vezes ele, o Espírito Santo, fala através de visões. Creio que existem visões que são causadas pelo que comemos na sopa. Mas, por outro lado, Deus ainda orienta através de visões e algumas de nossas visões e sonhos podem realmente ser inspirados pelo Espírito Santo. Fecha aspas, uma citação direta do pastor. O dom de interpretação de sonhos, quando associado ao discernimento de espíritos, revela a profundidade da comunicação divina com a humanidade. Este dom permite que os intérpretes compreendam e apliquem as mensagens espirituais contidas nos sonhos, diferenciando-os assim de meras ilusões. Assim, podemos dizer que o dom de interpretação de sonhos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é uma manifestação da sabedoria e do cuidado de Deus para com o seu povo. No próximo episódio deste programa, analisaremos o dom de profecia no Antigo Testamento. Eu espero que você esteja apreciando esta temporada do Teologia Viva. Fique conosco para mais reflexões enriquecedoras sobre a ação do Espírito Santo ao longo da história bíblica. Vamos orar? Querido Deus e Pai, queremos Te adorar, Te glorificar pela Tua palavra, Te pedir que Teu Espírito Santo aplique em nossos corações e que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do querido Espírito Santo esteja sobre nossa vida, sobre nossa família, agora e para sempre. Amém e amém.